Olá a todos, estamos ao vivo, de volta com mais um Hangout aqui no Projeto Verdade Revelada, trazendo sempre a verdade. E aproveitando aí essa situação que está sendo cada vez mais propagada, né? E as pessoas estão cada vez mais buscando entendimento, estão buscando debater o assunto. Nós vamos hoje falar sobre o resultado aí do convite para um debate que nós lançamos aqui no canal, entre o Projeto Verdade Revelada e três líderes aí que estão constantemente adereçando o tema Terra plana. Nós vamos hoje falar o que foi que deu o convite desse hangout, né, dessa live, que seria a proposta de um debate ou um estudo, né, um diálogo amistoso entre pessoas que têm entendimento bíblico, né, ou teólogos, né, já que eu também cursei teologia. Isso não me serve muito nos dias de hoje, porque a gente aprende tudo errado mesmo, então, mas com pessoas que estão ali é, afirmando que tem a Bíblia como um livro de orientação de fé, que são ensinadores, são mestres, né, do público, e até para as pessoas que seguem eles pesarem os argumentos deles dentro da Bíblia. Estamos falando aí dos três líderes que nós indicamos no vídeo, né, do convite para esse hangout, que foi o senhor Michelson Borges, que é pastor e jornalista da Igreja Adventista, e o Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, né, e o Leandro Quadros, que é apresentador da TV Novo Tempo. Nós convidamos esses três líderes para discutir o tema Terra plana, ou cosmologia bíblica. E nós vamos falar o que foi que eles responderam daqui a pouquinho. Nós vamos mostrar para vocês a resposta de cada um, ou se não houve resposta, né? Mas, primeiramente, vamos dar as boas-vindas aí às pessoas que estão conectando nesse momento, né? Nossos irmãos, irmãs, amigos que acompanham o projeto Verdade Revelada. Eu queria dizer, queridos, que nós estamos vivendo um momento muito especial. A verdade, ela está incomodando o sistema religioso, mais do que até o próprio sistema científico, mais do que até o próprio sistema, a estrutura governamental. A verdade começa a mexer com essa estrutura religiosa. Por quê? Porque a verdade, ela está sedimentada nas escrituras. E nós, como somos um canal que buscamos pesar primeiramente o que está nas escrituras, diferente de outros canais, né, que usam outros argumentos, que são voltados mais para a ciência empírica, para experimentos científicos, o que é bom também. Outros canais que tratam meramente de teorias conspiratórias, nós buscamos, em primeiro lugar, validar nossas alegações, nossos estudos dentro das escrituras. E isso é o que faz a diferença e é isso que suscita essa situação. Nós temos uma linha de trabalho aqui muito peculiar. O que é? Nós não xingamos pessoas, nós não humilhamos as pessoas do lado pessoal, nós não atacamos indivíduos, nós simplesmente lançamos argumentos. Nós usamos a força do argumento, não o argumento da força, né? E dado esse critério que nós temos de trabalhar, nós temos levado a verdade para muitas pessoas e muitas pessoas têm abraçado essa verdade. Elas percebem que foram enganadas a vida toda. Percebem que politicamente as engana, elas percebem que o sistema educacional as enganou, percebem que o sistema científico as enganou também. Sem falar no sistema religioso. Esse, nós sabemos claramente que nos enganou a vida toda, em muitos aspectos. Mas quando se trata de um conhecimento mais básico do ser, da existência, do mundo, do que está ao nosso redor, aí é que a coisa se complica, porque não tem como esconder
uma verdade tão imensa, tão grande, quanto a Terra plana, ok? Não tem como esconder isso. E, inclusive, nós estamos vendo vários debates políticos em torno da Terra plana. Ah, vamos institucionalizar? Não vamos institucionalizar? Ah, vai haver congresso em tal lugar? Ah, não vou, não vou. Isso não nos interessa. O que nos interessa é levar a verdade tal como está nas Escrituras. E é isso que o Projeto Revelada, Verdade Revelada, se propõe a fazer. Mostrar a verdade. Então vamos ir para a resposta do primeiro interessado, ou melhor, do nosso primeiro candidato convidado para um debate amistoso aqui no canal sobre Terra plana. Eu entrei em contato com o senhor Michelson Borges e ele respondeu o seguinte. Aqui está. Ele disse: bem, agradeço o convite, mas tudo o que eu gostaria de dizer sobre o assunto já está em meus posts e em meus vídeos. Sinceramente, tenho assuntos mais importantes a tratar e tempo de menos para eles. Bom, ele foi educado, respondeu, não ignorou o convite. Então eu entendi. Não, realmente ele não tem tempo. Ele disse que está muito ocupado, tem outras coisas para fazer. Ele é um homem muito importante, é muito grandioso, né? Então deu para entender que não temos tempo para um pequeno youtuber, digamos assim. Só que um pouco depois eu notei que tem uma postagem aqui dele sobre Terra plana. Foi postado aí alguns dias depois que nós fizemos esse convite, né? Que o vídeo se chama Quando uma ideia se torna heresia. Veja só, quando uma ideia se torna heresia, onde ele fala em uma parte desse vídeo sobre e sobre debates sobre Terra plana. Bom, se ele não tinha tempo e nem vai mais gastar tempo falando de Terra plana, então por que ele fez mais um vídeo depois que nós lançamos o convite para esse debate? Senhor Michelson, fica bem esquisito, porque os seus seguidores estão vendo a sua atitude, e todos da Igreja Adventista, e todos os religiosos que também têm a visão, né, da Terra esférica ou da ciência heliocêntrica, estão observando e estão vendo que o senhor não quer discutir o assunto. Então, a gente respeita, mas que não diga que é por falta de tempo, porque isso já foi desmascarado aí, que não é por falta de tempo. Tempo tem, disponibilidade tem, mas não querem diálogo, infelizmente. Tá aí a resposta, e vamos à segunda resposta agora. Acho essa a minha favorita. Deixa eu colocar aqui. Leandro Quadros respondendo por que não participa de debates de Terra plana. Isso depois que eu convidei, ele não manifestou resposta no Facebook, mas postou um vídeo. Vamos ver o que ele tem a dizer aí. Do Polo Sul, você vai perceber que as estrelas giram no sentido horário. Se você tirar fotos do algo parecido... Eu não sei que brincadeira é essa aí, mas é a resposta dele. A perspectiva deles da realidade. E como a Bíblia não é um livro científico, eles usavam linguagem do dia a dia. Por exemplo, a Bíblia não é um livro científico. Veja só as alegações deles. Então a Bíblia é inútil quando se trata de ciência. Se põe, não é? As estrelas passam. Então o que isso significa? Significa que Deus, ao inspirar o profeta, ele permite que o profeta comunique as verdades e os conceitos divinos na linguagem que o profeta está familiarizado. Até hoje você e eu usamos a expressão pôr do sol, nascer do sol, e não estamos dizendo que somos contra a ciência por causa disso. Da mesma forma, a Bíblia. Não é porque o profeta descrevia os acontecimentos, inclusive astronômicos, de acordo com a percepção de mundo dele,
Isso indica que ele estava sendo científico ou sendo contra a ciência. Bom, então dá para entender pelo argumento dele que praticamente ele não quer participar de um debate sobre terra plana, porque a Bíblia seria inútil nesse debate, já que os profetas eram todos analfabetos e ignorantes quanto a esse assunto. Então esse é o argumento dele aí, né? E é importante que as pessoas que levam a sério os ensinamentos desses líderes religiosos, desses mestres, que observem a incoerência deles, certo? Isso é muito importante. Observem incoerência. Para algumas coisas a Bíblia serve. Para dízimo, para sustentar a ideia de um sistema religioso com CNPJ, a Bíblia serve. Mas quando se trata de coisas práticas da vida, né, da ciência, a Bíblia é inútil, né? É isso que eles estão falando, na verdade. É por isso que você e eu não podemos, em hipótese alguma, dizer que o profeta ensinava que a terra era plana, ou que o sol se põe, ou que as estrelas giram. Por quê? Porque o profeta só utilizava uma linguagem do dia a dia. O Dr. Norman Geisler apontou muito bem que entre os 17 principais erros de um intérprete ou leitor da Bíblia é esquecer-se de que a Bíblia faz uso de uma linguagem comum, não teórica. Então, já que eles eram pessoas iletradas, ignorantes, que falavam da linguagem comum, então já não é tão inspirado assim, é isso que ele está falando, que serve para umas coisas e não para outras, né? Infelizmente, essa é a argumentação que eles usam em torno da questão de debater a cosmologia bíblica. A Bíblia não se usa de linguagem científica, a Bíblia faz uso de linguagem do dia a dia, comum, para que as verdades de Deus sejam comunicadas de uma forma compreensível. Se até hoje você e eu usamos expressões como o sol se põe, o sol nasce, e não somos por isso taxados de anticientíficos, por que vamos dizer que os autores bíblicos são anticientíficos por usarem uma linguagem comum do dia a dia? Sim, senhor Leandro Quadros, os escritores bíblicos são totalmente anticientíficos, a ciência cabalista, essa ciência maçônica moderna, totalmente contra. Eles creem num Criador que fez os céus e a terra. Já esses cientistas são evolucionistas, são ateístas, são cabalistas místicos, né, são ocultistas, eles nada querem glorificar o Criador nas suas pesquisas, nos seus ensinamentos e na divulgação do seu entendimento. Em nada. Eles realmente são antibíblicos, tá? Vamos deixar claro isso. Então, é uma grande imaturidade, é uma irresponsabilidade por parte de um intérprete do texto bíblico considerar, por exemplo, a terra plana por causa de algumas referências do texto bíblico que demonstram simplesmente a perspectiva do profeta, a linguagem do dia a dia que ele usava para comunicar as verdades divinas. Veja só, e o que ele está dizendo, na verdade, é que quando o Gênesis fala que o Criador fez um firmamento, o Espírito do Eterno que moveu Moisés a escrever isso é mentiroso. Veja como é sério o que ele está falando. É um mentiroso. Quando a Escritura diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Eterno se movia sobre a face das águas, tudo isso é uma linguagem que é poética, é alegórica. Daqui a pouco eles nem vão crer mais no criacionismo, porque era uma linguagem comum, cotidiana, não serve como base científica. Se o Espírito do Eterno se movia sobre a face das águas, mostra que havia um nivelamento dessas águas. O princípio de tudo eram só águas. Não tinha porção seca. Então, como eu posso crer numa ciência que diz que nós moramos numa esfera cheia de magma, com núcleo e cheia de simplesmente matéria sólida ou areia? É mentira. A base, o fundamento da Terra é água nivelada. É isso que o Espírito do Eterno nos fala por meio da Escritura.
E mais, quando a Bíblia diz o seguinte, quando o Criador diz no verso 6, disse o Criador que haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Então ele está dizendo que o Criador é mentiroso, que não existem águas acima de nós e não existem águas abaixo de nós. É o que eles estão dizendo. Já que depois de várias camadas atmosféricas, o sujeito vai sair no espaço, né? E então ele vai viajar para a Lua, vai viajar para Marte, vai viajar para todo canto do universo, né? Sendo que o Criador delimitou a Terra com águas acima desse firmamento, desse domo, como tem algumas versões. Então eles estão dizendo que o Criador é mentiroso, que o Espírito do Eterno é mentiroso. E por isso que eles fogem de um debate como esse. Que eles não querem confrontar o Gênesis. Eles não querem, eles têm medo disso. Já que a expressão firmamento vem de firmar, de domo, algo sólido. Ok? Vamos lá, continuar. Agora você vai ver evidências bíblicas de que mesmo a Bíblia não sendo um livro científico e tendo linguagem comum do dia a dia, Deus revelou no texto bíblico, mesmo que esse não seja o propósito de Deus, o propósito principal, não é? Deus revelou no texto bíblico que a Terra não é plana. Mentira! A Bíblia fala claramente, veja só, a Bíblia fala claramente que a Terra é plana, no Antigo e no Novo Testamento. Vamos para 2 textos, ok? Primeiro, está em Jó. E nós encontramos o seguinte, em Jó 38, verso 14. Diz assim, eu vou ler um verso um pouco antes para entendermos o contexto. Ou desde teus dias, deste ordem à madrugada, ou mostraste a alva o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela. Então estamos falando da terra e que ela tem extremidades. E se transformasse como o barro sob o selo e se pusessem como vestidos. Entenda essa linguagem. Se transformasse como o barro sob ou debaixo de um selo. O selo ou sinete é algo que o rei utilizava para selar suas cartas, selar seus compromissos, autenticar seus documentos, e é como se ele tivesse cravado isso sobre a terra, como o barro sob esse selo. E adivinhe quem está falando em Jó 38. Sim, você acertou. O próprio Criador está falando para Jó que ele criou a terra como quem coloca um brasão, um selo sobre o barro. Ou seja, um selo sempre é plano, sempre é algo redondo, arredondado e plano. O próprio Criador dos céus e da terra diz que ele formou a terra como quem aplica o seu sinete sobre o barro. Outro texto indiscutível está em Apocalipse, capítulo 20, se tratando do fim de todas as coisas, Gog e Magog, quando diz... no verso 9, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e do Criador desceu fogo do céu e os devorou. Sabe do que eles têm medo? De confrontar um texto como esse de Apocalipse, onde a raiz etimológica dessa palavra, no grego, é platus. É um platô. É algo plano. Ou seja, eles vão lá na concordância, seja Strong, seja qualquer concordância que eles quiserem olhar, e eles vão se deparar com essa terrível realidade, que a Bíblia diz claramente que a Terra tem uma extensão plana. É um platô, vem do grego platus. E quando ele for confrontar lá o livro de Jó, conforme nós lemos lá em Jó, no capítulo de número 38, ele vai também constatar que o Criador fala o selo sobre o barro como sendo algo plano. Isso não é indiscutível. Por isso que eles vêm com o argumento de que é uma linguagem metafórica, não pode ser usada com base científica.
Por isso que eles fogem de debates ou discussões sobre cosmologia bíblica. Mas vamos ver o que mais ele tem a falar sobre os pequenos, insignificantes terraplanistas. Vamos lá. E nós vamos analisar agora as referências que a Bíblia faz às estrelas. Essas referências que a Bíblia faz a estrelas, a constelações, são referências conclusivas que demonstram, primeiro, que a Bíblia não é anti-ciência e, segundo, que os terraplanistas não entendem nada de Bíblia. Veja só, quando a pessoa até generaliza, dizendo os terraplanistas não entendem nada de Bíblia, ele está sendo muito infeliz nessa afirmação. É um insulto a todos os terraplanistas. Por quê? Porque existem terraplanistas, teólogos, versados em hebraico, versados no grego, passaram por escola de teologia. Existem terraplanistas, geocientistas, existem terraplanistas com doutorados, com vários tipos de formação. Então, inclusive, da própria denominação adventista existem terraplanistas. Então, como ele diz que todos esses terraplanistas, inclusive os adventistas terraplanistas, não entendem nada de Bíblia? Isso é muito cinismo. Você observa no semblante da pessoa que ele quer descredibilizar, ele quer um assassinato intelectual, isso sim, né? Trazer total descrédito, tirar toda a razão de qualquer pessoa que tente expor essa cosmologia terraplanista dentro da Bíblia. Então eles, não entendem nada de Bíblia. Eu acho que nesse caso é o contrário. O senhor Leandro Quadros aqui não entende nada de cosmologia bíblica, por isso que ele fugiu do debate e por isso que ele não tem bagagem suficiente para dialogar com um reles youtuber terraplanista, né? Que por sinal nós sempre fazemos nossos hangouts com muito respeito, já trouxemos pessoas com pontos divergentes, nunca partimos para baixaria, para ataques pessoais, porque nós temos, graças ao Eterno, bagagem para lidar com esse aspecto bíblico. Agora, eles não têm, esses líderes não têm bagagem. Por isso que eles fugiram e sempre fugirão. Agora, o que é importante nesse hangout, queridos? Que fique claro perante todos os seguidores adventistas ou religiosos, ou até pessoas que não creem em terra plana, certo? É um direito seu e eu te respeito, jamais vou dizer que você não sabe de nada. Você pode ficar tranquilo que da minha boca, nunca. Nós não vamos desmerecer nem desrespeitar ninguém por ter uma opinião contrária à nossa. Até porque nós somos respaldados pelo artigo 5º da Constituição Brasileira, que nos permite a liberdade ainda de expressão. Então, eles fogem do debate, porque se for para esse campo de Bíblia, eles não têm argumento para provar terra esférica, heliocentrismo, não tem base nenhuma para respaldar essa falsa ciência que está aí. Não tem base nenhuma. Então, que fique claro perante todas as pessoas que, quando eles falarem nos vídeos deles de cosmologia, eles não têm bagagem para falar disso. Porque eles nem sequer têm a coragem de discutir o assunto com outra pessoa e quer tirar dúvidas. Eu tinha algumas perguntas para fazer a eles. Aliás, eu tenho. Inclusive, vou fazer um outro vídeo com 10 simples perguntas aos líderes religiosos sobre cosmologia bíblica. Vai ser bem simples, vai ser coisa de primeira série. Primeira série do fundamental. Perguntas simples para eles me responderem. Já que eles não querem diálogo, não querem contato, vou fazer 10 perguntas, quem sabe eles vão conseguir responder nos vídeos deles. Mas que fique bem claro que se, no mínimo, você pesar o que está acontecendo hoje, com essa grande revolução, que é o redescobrimento do universo, da Terra, verdadeira como está na criação, que eles não têm sustentação para
continuar combatendo e perseguindo a ideia. Entende? Eles não têm. Então, a partir daí você já pode acender o alerta vermelho, que tem alguma coisa que está incomodando dentro dessa divulgação de terra plana. Alguma coisa que suscita esse desespero da parte deles e essa falta de sustentação que eles têm de não usar nenhum texto bíblico e até de desmerecer a Bíblia, quando se trata de cosmologia bíblica. Ok? Então vamos lá, vamos continuar vendo o que ele fala lá, só para a gente entender aqui. Vamos ver alguns textos. O primeiro deles que nós vamos ler se encontra em Amós, capítulo 5, versículo 8. Olha a menção que esse texto faz desta constelação aqui. Ó. Procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite. O que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, Senhor é o seu nome. Aqui nesse texto, o profeta Amós menciona o sete estrelo e menciona também a constelação de Órion. Curioso é que a constelação de Órion, né, ela pode ser vista em ambos os hemisférios, norte e o sul. Bom, até aqui você pode pensar, isso ainda não contradiz a teoria da Terra plana. Há mais textos. Vamos ver aqui um outro texto que se encontra em Jó capítulo 38, verso 32. Ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com os seus filhos. Aqui é feita menção, não é, a outra constelação, a ursa com os seus filhos, ou seja, as demais estrelas. E você sabe que esta constelação... Veja só, ele mesmo se contradisse com esse texto, né? A ursa guiar seus filhos. Ô, meu irmão, usa o cérebro que o Criador te deu. O texto está implicando que elas se movimentam. Simples. As estrelas se movimentam. Ok? E ele já negou isso, né? Porque, na verdade, a Terra que está girando, 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 e todo o nosso sistema solar que está girando e perdidos no espaço. Então, o próprio texto já desqualificou o argumento dele contra a Terra plana. Certo? A ação aqui da ursa, ela pode ser vista no hemisfério norte. Eu desafio qualquer terraplanista que mora no Brasil a me mandar uma foto em que ele possa visualizar ou demonstrar que ele consegue enxergar a constelação chamada Ursa. Mas alguém pode alegar assim, mas o céu não deixa ver, não é? O céu não permite que assim o vejamos. Isso é conversa furada. Sabe por quê? Será que o autor bíblico, quando fala nessa constelação, ele tinha mais tecnologia do que você e eu para saber da existência dela? Veja como é ridículo o argumento. Olha, eu quero que você me mande uma foto da constelação aí que a Bíblia menciona. Oh, por favor. Por favor, que argumento mais tosco. É muito simples. Dependendo da localização geográfica, as pessoas vão poder tirar essa foto. Agora, o que ele fala, será que eles tinham tecnologia? Se for o Espírito do Eterno que moveu esses homens a falarem o que eles falaram, e no livro de Jó, por exemplo, quem está declamando essas afirmações é o próprio Criador, então como eu posso agora desfazer o que a Escritura está falando? Se o Espírito do Eterno moveu e falou pela boca desses homens, como ele precisaria de tecnologia, ele precisaria de qualquer aparato para respaldar a ciência? Então você vê que os argumentos não têm sustentação bíblica, não tem sustentação nenhuma, até na coerência, na base do experimento prático, ok? Ok, tem um comentário interessante que a gente chamou a atenção aqui da Thelma, né? O Criador é onisciente, ele jamais irá permitir que fosse inscrito na Bíblia versículos que levassem a clara noção de terra plana, se a mesma não fosse levando assim as pessoas ao engano. Ok, vamos ver o que ele tem mais a dizer. Pensa só um pouquinho nisso. Agora vamos dar o checkmate
de acordo com aquilo que a Bíblia revela sobre cosmologia, que é pouco, obviamente, porque não é um livro científico, mas você vai ver agora o cheque. Peraí. Checkmate, me desculpem, é porque não dá para levar a sério. Dizer que a Bíblia fala pouco sobre cosmologia é alguém analfabeto em teologia, para falar algo desse jeito, alguém que nunca leu a Bíblia, para falar que a Bíblia dá poucos detalhes sobre cosmologia. Peraí, o Gênesis é recheado de cosmologia, o livro de Jó é recheado de cosmologia, os livros proféticos, quando você lê o livro de Enoque, então, sai de perto, é cosmologia pura. Eu recomendo que você assista nossos vídeos aqui sobre a criação do universo, as 10 dimensões do universo, por que tiraram o livro de Enoque e o livro de Jazar da Bíblia, já que os discípulos utilizavam esses livros como regra de fé e até o recitavam na própria Bíblia. Né? Judas recita, o próprio Messias recitou. Então, por que eles retiraram esses livros da Bíblia? Ele disse que vai dar o checkmate, eu quero ver. Checkmate sobre essa teoria ridícula que engana só pessoas que não entendem nada de Bíblia, pessoas que não têm responsabilidade. Esse é o melhor argumento do inimigo, é usar aquilo que ele faz contra o oponente. É o melhor argumento. E ofendendo e desmerecendo as pessoas e até desmerecendo o senso crítico das pessoas que creem, digamos, nessa teoria, vamos colocar. Por quê? Porque eles não falam nada contra a teoria heliocêntrica. Por que será? Porque eles são heliocêntricos. Por que eles não falam nada contra as mirabolantes teorias evolucionistas? Porque eles são cabalistas, eles são maçons, esse pessoal todo é maçom. Por que eles não falam nada contra a NASA? Pelo contrário, o outro tira até foto lá e tudo lá com a NASA e tal. Por quê? Até a abertura parece que tem um Big Bang ali, se eu não estou enxergando direito mais. Tem um Big Bang aqui bem na abertura aqui, ó. Começa com Big Bang, né? Começa com Big Bang, aí depois vem aí a Terra esférica, né? Olha só que beleza. Aí vem a genética e tal, dinossauros. Bom, por quê? Porque eles são dessa turma aí. Eles pertencem ao mesmo sistema Illuminati, certo? Que quer afastar as pessoas do Criador, da verdade. É essa pura verdade, meus irmãos. Nós não podemos deixar de falar a verdade aqui quando esses líderes afastam as pessoas do Criador e da verdade do Criador. Com a interpretação do texto bíblico. Jó capítulo 9, verso 9. Olha essa menção a tais constelações e você vai ter certeza que o autor bíblico não defendia a ideia de uma terra plana, ok? Jó capítulo 9, verso 9. Quem fez a Ursa, a constelação, não é? O Órion, o Sete Estrelo e as recâmaras do sul. Você percebeu aqui? Mesmo que eles não tivessem toda a visão da realidade como nós e nem a instrumentação científica que nós temos, eles sabiam que além daquilo que eles viam no céu, onde eles se localizavam, eles sabiam que tinha algo mais. Que ridículo. Não faz sentido, senhor. Não caio nessa. Mesmo que eles sabiam. E como é que eles sabiam? Porque eles adivinhavam, eles eram magos, eram pais de santo, é isso? Não. É porque, cidadão, eles tinham o espírito do eterno, coisa que você não tem. Você não tem o espírito do eterno, porque você questiona a validade da Bíblia como base científica e diz, olha, coitadinhos, apesar de serem analfabetos e uns retardados, eles tinham alguma noção. Por favor, quem cai num argumento desse? Eles percebiam, por isso que ele menciona aqui as recâmaras do sul. Mesmo ele não percebendo totalmente, ele sabia que o céu não se resumia simplesmente àquilo que ele via.
A realidade, o autor bíblico sabia que a realidade era muito mais do que aquilo. Então, quando ele menciona as recâmaras do sul, ele está mencionando claramente a crença de que ele não cria na existência de estrelas só numa partezinha, assim diríamos, do céu, mas que havia ainda algo mais. Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Eu não perco meu tempo debatendo com terraplanistas por dois principais motivos. E agora, atenção, essa é a resposta que Leandro Quadros nos mandou para o Projeto Verdade Revelada, né? Quanto ao convite que nós lançamos aqui no canal, né? Temos esse vídeo aqui que eu convidei educadamente esses líderes religiosos que vivem rebatendo terra plana. Eu convidei, tá aqui o vídeo, debate, né? Tá aqui o vídeo, o debate sobre cosmologia bíblica aqui no canal. Eu convidei educadamente esses três líderes. O Michelson Borges foi educado e respondeu que não tinha tempo, mas faltou com a verdade porque logo depois lançou um vídeo sobre terra plana. O Rodrigo Silva, resumindo uma longa história, não mandou resposta alguma. O Leandro Quadros agora manda essa resposta para o Projeto Verdade Revelada. Veja o que ele diz. Algo mais. Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Eu não perco meu tempo debatendo com terraplanistas por dois principais motivos. Primeiro, muitos terraplanistas não aceitam um raciocínio lógico e fogem do raciocínio lógico. E fogem da realidade. Entende? Essa fuga da realidade é um problema psíquico, psicológico, e eu não posso ajudar. Ou seja, eles não aceitam um debate porque são todos debilóides, os terraplanistas, são retardados mentais, são loucos, no português bem claro, são todos loucos, e ele diz, olha, eu não sou nenhum médico psiquiatra, essa não é a minha praia, entendeu? Eu não debato com terraplanistas porque eles não usam lógica e nem tem coerência alguma. Bom, então deixa eu fazer uma pergunta para você, Leandro Quadros, que defende o heliocentrismo. Vai minha primeira pergunta. Então, o que é mais lógico? Crer numa Terra que está girando a 1.666 km por hora, que veio de uma explosão, que se movimenta a 105.000 km por hora pelo universo, como se fosse uma nave Star Trek, né, ali, Jornada nas Estrelas, e que não tem rumo certo, não tem destino certo, estamos perdidos no espaço, jogados, atirados no espaço profundo, né, a 105.000 km por hora, e estamos aí destinados a ser uma pequena partícula de poeira cósmica em um universo infinito, com mundos mais interessantes e com lugares muito mais valiosos a serem explorados, como Marte, como Júpiter, como Saturno, do que esse próprio lugar. É isso que você está falando? Tem mais lógica crer que a água se curva, ou que os rios, vales e ribeiros eles sobem ladeiras contra a ordem natural de uma queda nos mapas, crer que a mirabolante ideia da NASA de uma Terra perfeitamente esférica, como é retratado nas fotos deles da Terra, né, impõe uma curvatura aí de quilômetros abaixo, né, quilômetros de curvatura. O que é isso que é racional, é isso que é coerente. Nós vivemos num planetinha igual o Pequeno Príncipe, que ele sai bolando ali, rolando naquele pequeno planetinha que ele vive. Quer dizer, isso é coerente para eles, porque, infelizmente, eles negam a verdadeira criação, como está nas Escrituras, e negam, portanto, o Criador. E assim, o argumento é por que eles perdem tanto tempo refutando esses vídeos, fugindo de debates, e vão ainda postar mais vídeos se isso não fosse coerente e racional. Por quê? É muito simples. É porque muitas pessoas estão acordando, gente. E eu falo aqui mesmo para você que não é terraplanista ou não se intitula nada, que está em cima do muro.
primeiro indício de fumaça é quando esses líderes começam a se desesperar e querem esganar quem tem opinião contrária e querem perseguir. Ofendem, descredibilizam, caluniam, desmerecem. Então é o primeiro sinal de que aqui tem coisa. Tem coelho nessa mata. Tem caroço nesse angu. Ok? Então vamos lá. Não tem coerência o que ele fala. Então a pessoa precisa buscar um tratamento para ela voltar à realidade, para ela aprender a raciocinar logicamente dentro da sua realidade. Então isso é o primeiro motivo. Veja bem, ele não aceita debater o assunto, mas quer ofender à distância. O que eu proponho por meio desse vídeo? Eu acho que a live toda é com esse propósito. Não ouça mais esse cidadão, já que ele foge de debater o assunto e só sabe acusar e atacar, então ele não tem respaldo nenhum para ser ouvido, porque ele não tem bagagem, certo? Ele não tem coragem de confrontar as questões que estão sendo tratadas aqui. Ele não tem. Então, principalmente para os irmãos adventistas, né, que ainda seguem o seu Leandro Quadros, o que dão respaldo ao que ele ensina, analisem a postura dele, né? Que ele não tem bagagem, ele só sabe atacar, ele não tem coerência no que ele fala, né? E ele utiliza exatamente os argumentos que ele pratica contra as pessoas que não concordam com o que ele pensa. O segundo motivo que me leva a não debater com o terraplanista é que vários deles estão interessados apenas em ganhar curtidas nos seus vídeos, views e ganhar dinheiro, simplesmente isso. Eles não têm um compromisso com a Bíblia. Eles não estão preocupados se ao você aceitar essa teoria ridícula, você vai se aproximar mais de Cristo ou não. Veja, agora ele faz uma acusação infeliz até, porque ele diz, primeiro, que a maioria só quer dinheiro. Bom, eu não sei de maioria, eu sei de mim. Desde ano passado, o YouTube ele tem decrescido em termos de dinheiro. Ninguém ganha dinheiro com o YouTube nos dias atuais, principalmente nós dessa linha da verdade, das verdades, né, eternas do Criador contra o sistema, falando do movimento islâmico, falando do movimento LGBT, ideologia de gênero. Todos os nossos vídeos são boicotados. Tem o canal da minha esposa, por exemplo, que ele não monetiza nada, não entra nem um centavo. E outros canais que fazem por amor. Então ele está sendo infeliz em dizer que a maioria, ou todos, né, sei lá, a maioria estão fazendo isso por dinheiro. E aí ele diz, isso não aproxima ninguém de Cristo, do Criador. Vamos ver o depoimento desse rapaz que era ateu. E hoje ele é crente, ele crê no Criador dos céus e da terra. Veja só, que interessante. Didn't want anything to do with God and Bibles and whatever, and religions. Now, I know for a fact there is a creator. There are only two possibilities. Either there is a God or there isn't. And both of them are terrifying. Yeah. If there isn't a God, then nobody's in control. We're hurtling through space and there's no plan and there's no nothing, and that's terrifying. If there is a God, then we'd better find out who he is. Então veja, esse rapaz ele não queria saber nada de religião, ele não cria nada, mas hoje ele crê no Criador. Nós não estamos perdidos no espaço. Nós temos duas possibilidades, ou ele existe ou não existe, e a Terra plana comprova que ele existe. What he wants and do exactly what he says. And it turns out that he gave us very specific instructions on how to live. And they're not rules as in, laws that you must follow because or put you in prison if you don't. No, these are rules to live by, to make a harmonious world. Don't harm anyone, don't kill anybody, don't steal from people, don't cover up people's items, Don't lie. Don't lie. I mean, these things are written in our hearts anyway. Eu achei maravilhoso quando ele cita os mandamentos do Criador, que são para o nosso bem,
e eu queria até lançar esse apelo para os meus amigos e irmãos terraplanistas, que têm canais e tudo. Muito cuidado quando você fala mal da Torá, fala mal dos profetas, fala mal do povo de Israel, do Antigo Testamento. Muito cuidado, meu querido, porque é nesses escritos que nós baseamos o ensino da Terra plana. Muito cuidado. É na Torá que está a Terra plana, no Gênesis. Então, quando nós admitimos a Escritura plenamente, né, com os mandamentos do Criador, com a palavra da boca dos profetas, o propósito eterno dele em levantar um povo chamado Israel, com 12 tribos que foram dispersas pelo mundo, da qual nós somos descendentes hoje, quando fala da aliança eterna que ele fez com esse povo, e ela foi renovada pelo seu Messias ungido, tudo isso é relevante, queridos. Eu até tenho um pé atrás com canais que ficam atacando a Bíblia, chamando a Bíblia de lixo, de porcaria, entendeu? E que ficam falando de terra plana. Eu até tenho um pé atrás, porque eu não vejo sinceridade, né, em usar uma parte da Torá para se beneficiar ou para, não sei, para algum propósito egoísta. Mas o que é pleno é nós admitirmos toda a Escritura como válida. Toda ela. De Gênesis a Apocalipse, de capa a capa. E é isso que esse rapaz cita nesse testemunho dele, né? Terra plana invade Macedônia. Assista esse vídeo, se você não assistiu ainda. Vale muito a pena. Vamos ver o que esse cidadão ainda fala, só para concluir. Eles não estão preocupados em levar você a estudar mais a Bíblia. Pelo contrário, o Leandro Quadros é que não quer que as pessoas estudem a Bíblia e descubram a Terra plana, porque segundo ele, nenhum dos argumentos bíblicos é válido, porque são metafóricos ou eram linguagem do cotidiano que não é plausível dentro de um debate cosmológico, ok? Segundo ele. E muitos deles, se você perceber, estão saindo de mansinho, alegando o seguinte: eu não quis dizer bem isso, não foi bem assim. Ou seja, eles são desonestos intelectualmente. Bom, quem é desonesto intelectualmente são os líderes religiosos que ensinam o povo criacionismo e negam os pontos que eles discordam, porque eles são apegados à ciência moderna, né? E eles são desonestos intelectuais, que eles negam os originais hebraicos, os originais grego, que afirmam a Terra plana. Então, é isso que é desonestidade intelectual. E você precisa cobrar essa gente. Cobrar essa gente que brincou com a sua inteligência, que brincou com a sua fé, que brincou com a sua espiritualidade. Você precisa cobrar essas pessoas para que tenham uma postura mais madura, mais séria e que vivam mais dentro da realidade. Que estudem mais, que leiam mais. Tem que cobrar dessas pessoas o seguinte: por que vocês nos enganaram tanto tempo? E por que agora que os argumentos de vocês estão sendo esmigalhados, vocês estão saindo de mansinho dizendo que as coisas não eram bem assim? Quer dizer, quem está saindo de mansinho é o Leandro Quadros. E os outros líderes que foram convidados recuaram diante de um convite aqui no Projeto Verdade Revelada e manda uma resposta ridícula como essa, ofendendo e nos atacando com as atitudes deles. Eles nos culpam pelo que eles fazem. Então, eles que estão sendo ridículos. Né? Esse, principalmente, que fez esse vídeo ridículo, não se deu o trabalho de responder ao convite, foi feito, né? E agora ele usa esses argumentos dizendo que esses terraplanistas são desonestos, imaturos e são analfabetos funcionais, não estudam nada, não pesquisam. Quer dizer, tudo que eles estão fazendo, eles estão jogando contra as pessoas que estão despertando do sistema deles. Olha, quem tem que ser cobrado, senhor Leandro Quadros, é você. E as pessoas têm que cobrar você e o seu sistema religioso todo o dízimo que elas deram até hoje, que é uma coisa antibíblica. Tem que cobrar todo o dízimo, centavo por centavo. O que as pessoas têm que cobrar é as mentiras que vocês contam sobre como o sistema de vocês é único, é verdadeiro, como é a única porta de salvação. As pessoas têm que reivindicar de vocês
De nós não, porque nós não temos sistema religioso, nós não recebemos dízimo, e nós não estamos aqui para se aproveitar de ninguém, nem fazer política, nem ganhar adeptos, mas tem que cobrar de vocês. Estou falando desses líderes aqui, Leandro Quadros e os outros dois que eu convidei. Ok? Não, há alguns pastores sinceros ainda nesse meio, eu creio que vão sair. Eu estou até conversando com alguns e apresentando as mentiras que eles estão vivendo para que eles saiam de lá enquanto é tempo, né? Até estou conversando com vários para que despertem. Amigos meus, eu tenho muitas pessoas queridas nesse sistema e que até o meu último dia aqui no YouTube eu vou fazer de tudo para tirar eles desse sistema lá, enganador, que vai estar de mãos dadas com a ONU, com o Ban Ki-moon, com a nova ordem mundial, né, que vão fazer parte desse complô final para perseguir as pessoas verdadeiras, né, que servem o Criador. Então eu estou lutando aqui para tirar vocês desse sistema, né? Então, meu amigo, não perca o seu tempo debatendo com o terraplanista. Não perca seu tempo debatendo. Olha quantos vídeos tem aqui sobre terra plana aqui do por exemplo, Michelson Borges, né? São vários, derrubando o mito, terra plana, Silva não é terraplanista, adventistas terraplanistas, terraplanismo. Quer dizer, como que não é para perder tempo se eles estão perdendo tanto tempo com isso, né? Tá aqui o Leandro Quadros, aqui por exemplo, aqui com vídeos e mais vídeos sobre terra plana. Só pesquisar aqui você vai ver que eles estão perdendo tempo com isso. Então por que eu não vou perder meu tempo já que é verdade, né? Então veja só. É importante, queridos, você notar que certas coisas não dá para engolir seco. A gente tem que falar. Tá aí, ó. Cosmologia bíblica e terra plana. Esse vídeo que nós estamos vendo. A terra arredondada, evidências firmes. Momento da mentira. Terra plana. Teoria da terra plana. Antártida, terra plana. Tem uma playlist inteira sobre terra plana. Eu até nem fiz essa playlist ainda. Eu vou ter que fazer, né? Então, queridos, você que está assistindo, não faça isso por despeita, rancor, não faça isso por ego, não faça isso por nenhum outro motivo, a não ser a verdade. Se a verdade é a verdade, então nós temos que expor a verdade. Não importa quão dura ela seja, porque o que está acontecendo é isso. Eles estão fugindo da verdade, estão negando, estão agindo com covardia e estão tendo uma atitude totalmente desonesta. Essa sim, atitude desonesta de contra-atacar mentindo, né? Então, eu nunca vi nenhum tema com 7 anos de estrada aqui no YouTube suscitar, incomodar tanto como cosmologia, mais do que Illuminati, mais do que profecia, mais do que saúde, política, seja lá o que for. Nunca vi um tema tão envolvente e tão revelador como cosmologia, porque a partir daí você vai encontrar as outras verdades do Criador. Você vai entender que a verdadeira criação revela o verdadeiro Criador, revela quem ele é, sua vontade para nós, revela os mistérios do universo, revela para nós o plano de redimir toda a criação, que a Terra é um lugar valioso, realmente, é o centro do nosso universo, e que você não é o resultado de um acidente cósmico, você não veio do macaco, você não é uma partícula de pó insignificante, você foi criado à imagem e semelhança do Criador. Você não é um animal irracional, ou racional. Você não é um animal racional, você é a imagem do Criador do universo. Um filho, uma criatura do Criador. E Satã quer esconder isso de você. Quer negar como maravilhosamente você foi criado. Como o nome do Criador está escrito no nosso DNA. Satã quer combater todo e qualquer entendimento do universo perfeito como ele criou, que é harmonioso. Nas dimensões que estão acima, celestiais, como tudo funciona com a sua permissão, com a força do seu poder. Como existem dimensões abaixo de nós, obscuras, os abismos,
que serão extintas quando esse conflito terminar. O que acontece após a morte? O que está reservado no dia do juízo? O que reserva o povo de Israel, ou o local na Palestina, Israel, que é o centro dessa contenda, desse conflito no universo? Tudo isso ele quer desarticular para que você perca de vista esse verdadeiro significado. Portanto, meu querido, se a verdade nos torna inimigos das pessoas, fazer o quê? O próprio Messias foi crucificado por falar contra o sistema religioso. É como Shaul dizia, Paulo, acaso me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? Não tem problema, entende? Nós queremos, queridos, a verdade. Não precisamos de multidões, não precisamos de não precisamos de riquezas, não precisamos de fama. O que nós precisamos é a verdade que liberta. Conhecereis essa verdade e a verdade vos tornará livres. Eu agradeço os queridos amigos que estão nos acompanhando até esse presente momento, mais de 250 pessoas assistindo ao vivo. E eu peço que você compartilhe esse vídeo. Se tem uma coisa que esse projeto fez desde que a gente iniciou, foi levar em consideração uma opinião contrária. E ouvir atentamente, respeitosamente, sem atacar no âmbito pessoal, somente ouvir. Promovemos vários estudos ou debates com várias pessoas de diversos segmentos, harmoniosamente. Nunca houve baixaria, nunca houve contenda, nunca. E até hoje, né, nós temos caminhado assim. E pela benevolência do Eterno, nós pretendemos continuar assim, né, trabalhando em função da verdade, somente a verdade. Por isso estamos defendendo a causa da Terra plana, apoiamos as pessoas que gostam da verdade e que defendem a verdade e que dão a vida pela verdade. Ok? Estamos do seu lado, mesmo você estando sozinho, mesmo você estando proscrito desse sistema maligno que aí está. Mas eu creio que os sinceros do Pai vão sair desse sistema, vão abraçar toda a verdade. Tá? Nós vamos fazer outros hangouts a respeito desse tema. Hoje foi só uma pincelada, assim, porque eu não planejei nem fazer hangout hoje. Foi quando eu vi essa resposta do Leandro Quadros ao nosso convite para um debate, né, uma discussão sobre o assunto Terra plana, cosmologia bíblica. Ele respondeu dessa maneira aí: deselegante, mal educada, imatura, né? Eu acho que as pessoas têm que pesar as palavras, né, quando vão falar certas coisas, e falar apenas a verdade, que condiz com o que procede, condiz com a realidade. Ok? Um abraço a todos. Shalom, paz esteja com você. Até um próximo hangout, se o Criador permitir.